Olá pessoal, vamos para mais uma aula de fenômenos de transporte e o assunto da nossa aula de hoje é manômetros e manometria. É um assunto que é continuação do que foi abordado na aula anterior, no conteúdo de estática dos fluidos. Qual que é a definição de manômetro? O manômetro ele é um instrumento que é utilizado na mecânica dos fluidos para medir pressão. Então, no setor industrial existem vários tipos e aplicações para os manômetros. Nós não vamos nos ater aqui aos tipos de manômetros existentes no mercado, mas sim ao cálculo de pressão, que é feito com a utilização do manômetro, certo? Então, desses tipos de manômetros e dos cálculos, nós temos o manômetro com tubo em U. Então, esse manômetro, ele corrige o problema das pressões efetivas negativas. Então, você consegue fazer o cálculo e essas pressões serem positivas, certo? E aí, nesse manômetro, sempre existe o fluido manométrico, né? Para que se utiliza esse fluido manométrico? Porque ele faz com que, no caso de você trabalhando com gás, esse gás escape. Então, a diferença desse nosso manômetro aqui para esse é que esse fluido em vermelho é o fluido manométrico, correto? Então, nós temos aqui um reservatório com um fluido A. Esse fluido passa por uma tubulação. Dessa tubulação aqui eu tenho outro fluido, que é o fluido manométrico. E nesse caso aqui da figura, nesse ponto aqui a nossa pressão é zero porque está aberto, está em contato com a atmosfera, ok? Ao mesmo tempo, utilizando o fluido manométrico de elevado peso específico, diminui-se a altura da coluna que se formaria com um líquido qualquer. O fluido manométrico, ele consegue fazer esse equilíbrio do fluido dentro do manômetro. E aí, nós temos aqui nessas figuras o manômetro com dois reservatórios, certo? Eu tenho um reservatório A aqui e um reservatório B aqui. Quando eu tenho essa ligação, como está acontecendo nas duas figuras aqui, em que eu não tenho um ramo que é aberto à atmosfera, esse manômetro é chamado manômetro diferencial, certo? Então, essa é a diferença. E, pessoal, agora falando da equação manométrica. O que é a equação manométrica? Ela é uma expressão que permite que, por meio do manômetro, você consiga determinar a pressão de um reservatório ou a diferença de pressão de dois reservatórios, por exemplo. Nesse nosso caso aqui, que eu estou apresentando a vocês, eu tenho um manômetro em que tem um reservatório aqui e nesse outro ponto aqui é aberto. Vou mostrar para vocês aqui algumas fórmulas de dedução que dá para você fazer utilizando essa figura como exemplo. O que acontece? Não necessariamente serão exatamente essa fórmula aqui, mas que a partir de deduções você consegue vincular, vamos dizer assim, ao exercício, ao problema que você esteja resolvendo. O que você tem que ter em mente aqui, toda vez que você for calcular, né, e eu já vou falar a fórmula, a regra para vocês agora e depois eu explicar ela novamente. Quando você for calcular, você vai considerar verticalmente, certo? E sendo verticalmente, você vai considerar um lado para iniciar o cálculo. Então, no nosso caso aqui, vamos iniciar do ponto A, certo? E iniciando esse cálculo, o que está horizontal não consideramos, né? Consideramos apenas vertical. E aí você vai considerar um lado para iniciar. Você vai iniciar o cálculo seguindo o fluxo aqui do fluido que você determinou. Então, no nosso caso aqui, vamos considerar iniciando aqui, né, o ponto A. Então, horizontalmente, aqui também é ponto A, certo? E vamos descer aqui verticalmente e depois subir, né? Vamos considerar que o fluido esteja fazendo esse caminho.
E o que está verticalmente descendo, que você está considerando que está descendo, será positivo. O que está subindo será negativo, correto? Tudo bem, o que eu quero que vocês tenham em mente agora, apesar de todas essas formulazinhas aqui, porque são apenas deduções da fórmula principal, é que para calcular a pressão em um ponto, você vai multiplicar o peso específico do fluido daquele ponto pela altura, certo? Pela altura do ponto, de um ponto ao outro, correto? Ok. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos ponto 1 aqui, que é o A, né, o reservatório. Temos o ponto 2 aqui, onde teve a diferença de fluido. Então, tem um fluido 1 aqui e um fluido 2 aqui. Tenho aqui, nesse exemplo, tenho aqui determinado como ponto 3, que está no mesmo nível do ponto 2. E tenho aqui em cima o meu ponto 4, que é onde está em contato com a atmosfera. Quando está em contato com a atmosfera, nós consideramos esse ponto aqui, contato com a atmosfera, como sendo 0, certo? Então, vamos fazer aqui as deduções para esse exemplo da figura, correto? Então, no ponto 2, que é esse ponto aqui, nós vamos ter o seguinte: a pressão no ponto 1, que é esse ponto aqui, nós já sabemos que é a pressão em ar, é o nosso primeiro ponto. No segundo ponto aqui, qual será a pressão? A pressão no ponto 2 será o peso específico do fluido aqui, que aqui é determinado como fluido 1, vezes a altura, que é essa altura aqui, ó, desse ponto para cá, mais a pressão em ar, que é a pressão correspondente a esse ponto aqui, correto? Se você fizer dedução aqui, lá pela propriedade dos fluidos, você vai saber que neste lugarzinho do peso específico, você pode colocar massa específica vezes a gravidade, certo? Se você isolar a pressão em ar, você vai encontrar aqui a pressão 2 menos a massa específica vezes a gravidade vezes a altura. Isso aqui é apenas dedução dessa fórmula principal, caso você queira isolar, correto? No ponto 2, quando acontecer isso daqui, que eu tiver dois pontos no mesmo nível, esses pontos são considerados com a mesma pressão, já que a pressão ela se transmite integralmente, né? Lá por Pascal, certo? Neste caso aqui, como igualamos a pressão em 2 com a pressão 3, temos que a pressão em 2 é igual à pressão 3, que é igual. Isso daqui corresponde ao peso específico vezes a altura mais a pressão em ar, certo? Então, aqui nesse espacinho, o que foi feito dessa parte aqui embaixo foi apenas isolar a pressão em ar, certo? Isolou-se a pressão em ar, deu igual a pressão 3 menos aí peso específico vezes a altura 1, correto? Então, o que eu quero que vocês entendam é, isso daqui que foi feito foram as deduções de fórmula, incluindo massa específica, né? Destrinchou-se o peso específico e foi colocado aqui massa específica vezes a gravidade, certo? Então, falando agora do ponto 4, novamente, teria pressão em 3 menos, porque está subindo, o peso específico do fluido 2 vezes a altura, certo? Então, se fizer dedução aqui novamente, a pressão em 4 é igual à pressão 3 menos a massa específica do fluido 2 vezes a gravidade vezes a altura 2. Como nesse nosso ponto 4 aqui, ele está aberto e em contato com a atmosfera, nesse ponto aqui é 0, certo? Se eu for fazer aqui a junção, né, de um lado com o outro, na verdade, não de um lado com o outro, mas de um fluido com o outro, ficaria P4, né, a pressão em 4 é igual
a massa específica do fluido 1 vezes a gravidade vezes a altura 1, mais a pressão em A, que isso daqui é essa mesma fórmula aqui, né? Que é a anterior que você tem, menos a massa específica 2 vezes a gravidade vezes a altura 2, certo? Esse menos é porque está subindo, né? Se eu tivesse duas descendo, aqui seria positivo, correto? Como nesse meu ponto 4 é zero, então eu posso substituir aqui por zero, né? Aí vou ter a mesma expressão aqui embaixo. Quando eu faço quando eu isolo a pressão em A, aí eu consigo encontrar aqui um valor a partir dessa equação para a pressão em A, né? Porque qual que é o objetivo? O objetivo, na maioria das vezes, quando você tem esse tipo de manômetro da figura, é calcular a pressão no ponto A. Então, você vai somando, né? Quando estiver descendo, você vai somar. Quando subir, você vai subtrair, certo? Todas essas equações que eu falei para vocês, elas são para esse tipo específico de cálculo, onde a altura está posicionada aqui, altura 2, aqui está a altura 1. Você pode ter manômetro com outros fluidos aqui, diferentes fluidos, e diferentes tipos de altura. O que eu quero que você entenda é que a pressão será o peso específico multiplicado pela altura e somado com a sua pressão do ponto anterior. Se estiver descendo, você vai fazer peso específico vezes a altura mais a pressão do ponto anterior. Se estiver subindo, você vai subtrair. Então, por exemplo, vou calcular esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui será o quê? A pressão desse ponto mais o peso específico desse fluido vezes a altura. E agora desse outro ponto? Agora está subindo. Então, subindo será a pressão do ponto anterior mais, não, subindo é negativo, menos o peso específico vezes a altura, e assim você vai fazendo. Quando estiver subindo, você vai subtrair. Quando estiver descendo, você vai somar, ok? Certo. Quando você tem manômetro diferencial, que é o dessa figura aqui, onde o manômetro ele é fechado e eu tenho 2 reservatórios, a gente consegue também calcular, né? E nós conseguimos calcular a pressão no fundo dos 2 ramos, considerando esse ramo esquerdo e esse o ramo direito, eu consigo calcular a pressão no fundo aqui e aqui. Pelo teorema de Stevens, e lembrando que segundo Pascal, como eu falei para vocês anteriormente, a pressão ela vai se transmitir integralmente a todos os pontos do fluido, certo? Então, como seria nesse nosso caso aqui de manômetro diferencial? A pressão no fundo do ramo esquerdo, ou seja, desse ramo aqui, ela será a pressão de A mais o peso específico do fluido A vezes, aí é como eu falei para vocês, naquele anterior, essa altura aqui, ó, ela já estava determinada. A gente já tinha a altura daqui para cá, ó, desse ponto para esse. Nesse nosso caso aqui, não temos. Então, vou ter que subtrair para achar essa distância aqui, ó, essa altura. Então, essa altura será a altura 1 menos a altura 2. E aí, temos que calcular, porque queremos a pressão aqui no fundo esquerdo, né? No ramo esquerdo. Então, temos que calcular ainda esse pedacinho aqui, ó. Esse pedaço será, como está descendo, mais o peso específico do fluido M vezes a altura 2, ok? No direito, para a gente calcular no fundo direito aqui,
será a pressão de B mais o peso específico do fluido B vezes, agora eu preciso da altura desse ponto aqui até aqui. Porque a gente está calculando isso, correspondente a essas alturas, porque é até onde eu tenho a diferença de fluido, certo? É sempre essa altura. Então, desse ponto aqui para cá, será a altura 4 menos a altura 3, certo? Mais o peso específico do fluido manométrico vezes a altura 3. Qual que é a diferença desse cálculo que foi feito aqui, dessa equação aqui que eu mostrei para vocês, do que eu falei anteriormente? Que aqui, nesse caso aqui da equação 1 e a equação 2, foi feito o seguinte, foi feito assim, ó, calculei caminhando desse ponto para esse, calculei caminhando desse ponto para esse. Calculando nesse sentido, do jeito que eu falei para vocês, vai ser todos positivos, concordam? Que eu estou apenas descendo, desci daqui para cá, desci daqui para cá, ok? Como o fluido está em equilíbrio, né? Então a expressão no mesmo nível deve ser a mesma. O que significa isso? Que eu posso igualar o fundo esquerdo com o fundo direito, né? Então, igualando, eu vou apenas pegar a minha equação aqui, a minha equação 1 e a minha equação 2 e igualar uma com a outra, ok? E posso encontrar a pressão em um dos dois pontos ou a diferença de pressão. Se eu quiser a pressão no ponto A, eu isolo. Se eu quiser a pressão no ponto B, eu isolo. Se eu quiser a diferença, eu vou ter que fazer a pressão de um menos a pressão do outro. Mas, como nós falamos anteriormente, vamos utilizar a regra, né? Não vamos calcular aqui, como foi feito aqui. Esse aqui foi para demonstrar para vocês como que é apresentada a equação manométrica. Mas nós vamos calcular pela regra, certo? E pela regra, o que a regra diz? A regra fala o seguinte, começando do lado esquerdo, soma-se a pressão PA à pressão das colunas descendentes e subtrai-se aquela das colunas ascendentes. Então, o que estiver descendo, você vai somar, e o que estiver subindo, você vai subtrair. Note-se que as cotas são sempre dadas até a superfície de separação, de dois fluidos no manômetro. Então, por exemplo, para este caso aqui, eu vou ter a altura daqui até aqui, a altura daqui até aqui, onde eu tenho diferença, certo? A altura daqui até aqui. Então, tudo o que tiver descendo será positivo. E o que tiver subindo será negativo, correto? Pois bem, vamos fazer um exemplo. Um exemplo diz o seguinte. No manômetro diferencial mostrado na figura, o fluido A é água e o B é óleo. O fluido manométrico é mercúrio, sendo a altura 1, essa altura aqui, igual a 25, a altura 2, 100, a altura 3, 80 e a altura 4, 10 centímetros, determine qual é a diferença de pressão. E aí temos alguns dados. Peso específico da água, 10.000, peso específico do mercúrio, 136.000 e o peso específico do óleo, 8.000. O que nós vamos fazer aqui a princípio? A primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que essas alturas, elas devem estar em metro, certo? Porque trabalharemos a pressão em Newton por metro quadrado, ou em Pascal, né? Então, você vai fazer essas transformações. E aqui,
nós temos, então, 3 pontos, porque são sempre os pontos onde tem diferença ali de nível, né? Tem diferença de um fluido para o outro. Então, nesse nosso exercício aqui, temos o ponto 1, esse ponto aqui. O ponto 2, tá no mesmo nível aqui, né? Do ponto 3. E aí, temos a pressão aqui em B e em A. Ele está pedindo para você determinar qual que é a diferença de pressão de um ponto para o outro, do A para o B, certo? No nosso ponto 1, que é esse ponto aqui, a pressão ela vai ser a pressão de A, né, aqui, mais o peso específico do fluido, que no nosso caso é água, vezes a altura. É positivo porque estamos descendo. Vamos considerar que estamos fazendo isso, ó. Certo? Então, vezes a altura 1, que é essa nossa altura aqui, ok? No nosso ponto 2, que é esse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, nesse ponto, a pressão será a pressão anterior, que é a pressão do ponto 1, mais o peso específico do mercúrio, que é o fluido desse ponto aí, é mercúrio, vezes a altura 2, certo? Vezes a altura 2, que é desse ponto aqui até o ponto anterior, ok? Aí, a pressão no ponto 2, ela será a pressão em A, né? Mais o peso específico da água, vezes a altura 1, mais o peso específico do mercúrio, vezes a altura 2. Perceba que essa equação aqui, a sequência da equação é, você fez um ponto, né? Fez o ponto 2, agora você vai apenas somar uma com a outra, certo? O que foi feito aqui? Se você já tiver o valor aqui, vamos supor que você calculou já calculou isso daqui e deu 20. Esse 20 você colocaria aqui, ou você pode colocar a expressão aqui embaixo, que foi o que foi feito neste caso aqui. No ponto 3, que é nesse ponto aqui, ela está no mesmo nível do ponto 2. Estamos falando do mesmo fluido, que é mercúrio, e está no mesmo nível. Então, se é o mesmo fluido e o mesmo nível, nesse ponto aqui as pressões são iguais. Então, a pressão em 3 é igual à pressão 2, certo? Então, a pressão 3, ela será... Aí, eu posso pegar a minha fórmula aqui, né? E repetir aqui. A pressão em 3 é igual à pressão em A mais o peso específico da água, vezes a altura, vezes o peso específico do mercúrio, vezes a altura 2, ok? Tá aqui. Diferença de pressão, né? A diferença de pressão, nós vamos fazer o seguinte, vamos calcular aqui a pressão no ponto B, né? A pressão no ponto B será a pressão anterior, que é a pressão no ponto 3, menos, agora porque estamos subindo, né? Menos o peso específico do óleo, vezes a altura 3, certo? Fazendo isso, fazendo essa equação aqui, nós podemos apenas juntar ela com a expressão anterior, ok? Então, a pressão em B será a pressão do ponto 3, então, eu vou pegar a minha expressão correspondente ao ponto 3, que é toda essa expressão aqui, menos a minha pressão aqui de B, certo? Que é o peso específico do óleo, vezes a altura 3, ok? Então, o que foi feito neste caso aqui, foi apenas reescrever a equação aqui embaixo, isolando a pressão em B, ok?
E aí, quando você chega nessa expressão aqui embaixo, você pode dizer o seguinte, que a pressão em B menos a pressão em A, que é a diferença de pressão, né? Ela é igual. E aí você vai colocar a sua expressão aqui, o que ficou restante da sua expressão, certo? Lembrando que para fazer para poder isolar aqui, o que foi feito foi apenas pegou a pressão em A, passou-se para o outro lado, então ela passa negativa, certo? Substituindo os valores aqui, nós temos 1000, que é o peso específico da água, vezes 0,25, porque a altura é transformada para metros, mais 36.000, correspondente ao peso específico do mercúrio, vezes 1, menos 8.000, vezes 0,8. Então, a diferença de pressão, que é PB menos PA, é 132.100 pascais, ok? Eu vou deixar um exercício para vocês resolverem. Vou deixar 3 exercícios para vocês resolverem sobre a equação manométrica. E na próxima aula nós vamos fazer a correção desses exercícios de equação manométrica e dos exercícios de hidrostática. E aí, eu aguardo vocês para a próxima aula. Um abraço e até mais.